Os desafios do direito de família brasileiro e as incoerências do judiciário. Eu vou falar hoje com Márcio Leopoldo Maciel, autor do livro Alice no País das Varas de Família, um manual para a paternidade contra a ideologia do afastamento. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para inovar e desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania, Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos começar com o nosso recado tradicional do BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O conto Alice no País das Maravilhas, de 1865, é usado como metáfora para ilustrar o sistema de direito de família brasileiro no livro Alice no País das Varas de Família, de Márcio Maciel. Hoje eu recebo ele no estúdio para fazer uma análise das incoerências do judiciário e falar sobre a necessidade de reforma no sistema. Márcio, bem-vindo ao Poder RS. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu mostrar aqui, ó, a capa do livro. Quem que vem? O Darlan? Vamos lá, Darlan. Darlan que tem 7 filhos com 6 mulheres diferentes, tá? Ele está muito interessado aqui nesse livro. Fecha aqui, Darlan. Tá? Alice no País das Varas de Família. Primeiro fala da tua formação, Márcio, tá? E como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Bom, eu sou formado em filosofia pela URGS, né? Estudei filosofia do direito com o Nelson Boeira, foi meu professor na URGS, mas eu entrei para o direito de... Grande Nelson Boeira, sim, meu amigo, professor Nelson Boeira. Eu entrei para o direito de família por uma questão pessoal, né? Quando eu me separei, comecei a estudar essa área, comecei a ler sobre isso e, assim, no início, logo no início, eu comecei a perceber que havia uma incoerência, né? Porque é dito que os homens não cuidam dos filhos. Uhum. Mas eu percebi também que os homens que tentam cuidar dos seus filhos, eles são afastados. Claro que foi uma impressão inicial, né? Você começa a ler, pensa que isso está acontecendo só com os maus pais, ou que o judiciário ainda tem dúvida se você é um bom pai ou não, por isso ele te afasta. Depois eu percebi que isso era sistêmico. E que essa contradição inicial, ela molda todo o sistema. São frases contraditórias, aí por isso a brincadeira com Alice, porque Alice é um livro nonsense, é um livro sobre frases sem sentido, sobre lugares ilógicos, cálculos matemáticos que dão errado, personagens que falam coisas que não têm sentido, né? Uhum. São autoritários, como a rainha. Então eu vou ilustrando no livro, claro que depois eu fui construindo o livro de acordo com o que eu via na justiça, né? Na jurisprudência e também na doutrina familiarista, né, nos livros de direito, né, e aí você começa a notar umas contradições, umas incoerências, você vai indo, no começo do livro original, né, Alice cai num buraco, e foi um pouco essa sensação que eu tive, que eu caí num buraco e eu descobri um novo mundo, um mundo cheio de novas alegorias, novas categorias, novas entidades, e aí saiu isso. Que interessante, viu? Uma amiga em comum, nossa, né, que me indicou o teu livro aqui, né, disse, aliás, ela determinou, tu tem que ouvir o Márcio, e ela mandou só a capa do livro, é a Cláudia, né, a Cláudia que me indicou lá, que é professora da URGS, né, a Cláudia Thompson, né, foi tua colega também de URGS, certamente, se encontraram lá de movimento estudantil. Sim, e ela disse, olha que interessante, a Cláudia sabe, né, que eu também me separei faz um pouco, nem tão pouco tempo assim, né? Já faz uns 8 meses aí, e também estou vivendo um pouco essa questão, né, de, bom, como é que tu faz a guarda compartilhada? Eu tenho um filho e tu tinha uma filha. De quanto tempo quando tu se separou?
Ela tinha 3 anos. 3 anos. Bom, o que tu encontrou então nessa relação? Porque no jornalismo gosta de contar, né, ações individuais para mostrar o que a gente vê no todo. E pelo que tu me contou um pouco isso, né? Tu teve uma dor tua, né, pessoal, e aí tu começou como um bom filósofo, começou a investigar esse assunto e viu que não era só tua, né? Não era uma dor solitária, era algo que estava, inclusive, entranhado no sistema do judiciário. Eu também tenho notado um pouco isso, né? Até com os advogados. Isso. Primeiro tem uma pressão social, né, e das próprias mulheres, que é muito bem-vinda. Olha, não abandona o teu filho, né? Se o casamento terminou, cuida do teu filho ou da tua filha. É a primeira pressão familiar, das nossas companheiras ou ex-companheiras e da sociedade. Mas aí quando os pais, esses pais, não sei se é minoria, acho que não é mais, querem cuidar dos seus filhos e filhas, eles encontram barreiras jurídicas, inclusive, de um sistema pré-estabelecido. Foi isso que tu encontrou? Foi. E por isso que eu não digo que é uma questão pessoal, uma questão mais estrutural. Por isso o livro. Eu não falo da minha experiência nele, mas eu falo da experiência de muitos. Depois eu comecei a lidar com esse mundo, comecei a falar com muitos homens e comecei a perceber que isso é comum a todos. Todos que tentam conviver com seus filhos, todos que tentam permanecer na vida dos seus filhos acabam encontrando barreiras. Que barreiras são essas? Barreiras... Basicamente da guarda compartilhada. A guarda compartilhada é um grande problema. Ela nunca foi bem implementada no sistema, inclusive ela sofreu distorções teóricas, porque o que é a guarda compartilhada... Tecnicamente, é sim a criança ficar mais ou menos metade do tempo com cada um. Foi isso que o Congresso aprovou. Só que o direito de família, a doutrina e a jurisprudência criaram uma outra interpretação, que diz que guarda compartilhada é você participar de decisões. De quais decisões? Ninguém sabe definir direito. Então, a criança então teria um lar de referência, dizem, a criança iria morar com um e você visitaria. Ou seja, é exatamente a guarda unilateral. Permanece tudo como está. Não tem nada de guarda compartilhada. Não tem nada de guarda, não compartilha nada, porque as decisões de que fala o legislador são as decisões cotidianas. Levar para comer um lanche, escovar os dentes, tomar banho, fazer os temas, o horário de dormir. Participar da educação. Sim, participar da educação. Inclusive um deputado, que foi o que escreveu o substitutivo na Câmara, do PT, inclusive o doutor Rosinha, ele escreveu, mas é claro que a guarda compartilhada pressupõe ficar com o filho. Porque como é que você vai educá-lo se ele não está lá? Claro. Está escrito no documento. Não é só participar das decisões sobre escola, Não, o que fazer, o lazer. Não, é conviver. Isso. Só que isso foi distorcido. E tem várias razões, as razões ideológicas. Você pode dizer que há também um interesse no mercado do litígio. Isso é extremamente importante. Se você desmonta esse favorecimento do lar de referência, tem o problema da pensão, você reduz o incentivo para a pessoa buscar a justiça. Por que eu vou buscar a justiça se o juiz vai dividir no meio o tempo e não vai me dar vantagens, entende? Claro. Então eu não vou contratar ninguém, não preciso de advogado, não preciso Claro. de ninguém. O acordo pressupõe que tu não precisa de advogados. Então os advogados não gostam de acordos entre os dois. Então houve uma resistência muito grande, mas claro que aí quando começa a aprofundar, tu vai ver que uma parte do direito que queria fazer esse avanço, ela é restringida por uma parte da psicologia. E aí o buraco vai ficando mais fundo, porque tem teorias psicológicas que circulam muito, e aí tem a ver com a formação de psicologia no Brasil, que ainda dizem que a criança tem que ficar com a mãe, ou que ela tem que ficar quase que exclusivamente com a mãe, pelo menos nos primeiros anos. Isso é muito confuso também, porque não é claro. Os autores de direito, eles não dominam esses assuntos, né? Então eles leem superficialmente, Extratos são também. frases e jogam nos livros. Então a graça de Alice também está no fato de que esses textos de direito dos principais doutrinadores são extremamente confusos, não é? E incoerentes, porque dá a impressão, não só a impressão, de que eles não leram mesmo os autores que eles estão citando. Eles citam... E eu fui ler. Eles citam extratos, né? Por exemplo, eles criticam muito. Quando veio a guarda compartilhada em 2014, eles começaram a criticar essa ideia da criança ter 2 casas. E eles citam uma autora, filha do Freud, inclusive a Anna Freud, e ela tem uma obra importante no direito de família americano, no melhor interesse da criança, só que ela era contra as visitas. Ela dizia que não deveria ter nem direito de visitas, porque a visita faria mal. Então, uma parte importante do livro, a maior parte, o 2º capítulo, é todo para mostrar que a psicologia do desenvolvimento infantil, ela se afastou muito dessas ideias, inclusive das ideias psicanalíticas que originaram esse discurso, né? Hoje nós estamos com outros autores, a Judith Harris, o Steven Pinker,
O Jerome Kagan, que foi um grande pesquisador, nós estamos discutindo genética na psicologia. E a psicologia brasileira ainda estudando psicanálise, estudando essas questões mais... Está muito atrasada. Isso. E aí quando você A gente ganha uns carteiraços, né, da academia. Sim. Né? Então, porque alguém lá publicou uma tese, defendeu uma escola, e todo mundo tem os seus interesses, né, ideológicos não partidários, né, ideológicos como estilo de vida, né? Uma visão de mundo. Visão de mundo. Né? Então, assim, se a gente não compara, né, não faz, né, alguns cotejos com outras escolas com pensamentos diferentes, é difícil se enxergar o que é melhor. Eu brinco um pouco com a história do café e do ovo, né? Quantas teorias a gente já viu, né? Faz bem, faz mal, faz bem, faz mal. Depende muito do tempo e aquela escola lá de pesquisadores que a gente encontra. Aqui na psicologia também, não tem um carteiraço, olha, é assim que funciona. E tu consegue colocar esses vários pontos de vista aqui como filósofo? Eu acho que eu conto a história onde ela está hoje, Tá. a psicologia contemporânea. Tem duas grandes teorias sobre desenvolvimento infantil no século XX que basicamente foram abandonadas pela psicologia contemporânea. A psicanálise e a teoria do apego, do John Bowlby. Essas duas grandes correntes que diziam que... Elas diziam duas coisas, que os primeiros anos eram fundamentais para o desenvolvimento da criança. E que o que acontecesse ali nos primeiros anos ia moldar o futuro. Bom, a psicologia contemporânea vai dizer que boa parte do que uma criança vai ser já está definido geneticamente. Então, que sentido faz você dizer que vai acontecer nos primeiros anos se você já tem um pré... Porque eles acreditavam, esses autores, que as doenças psicológicas ou até distúrbios de comportamento ou, por exemplo, a criminalidade, uma certa maldade, coisa, ela viria da criação. Tem um famoso livro do Steven Pinker, o livro já tem 25 anos e parece que o recado não foi aceito, que é o Tabula Rasa, que ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos uma inclinação genética em várias dessas áreas, já tem estudos mostrando isso, e talvez o impacto dos pais na vida dos filhos seja pequeno. Isso é o que se entende hoje. Isso é o que se entende hoje. Por que isso é importante? Porque essas pessoas vão dizer que você tem que ter um ambiente controlado para criar a criança, para ela não ficar doente. Por isso que eles negam, ou eles tendem a negar a guarda compartilhada. Dizem, não, a criança não pode ir para lá e para cá, que uma ela vai casa é melhor que duas. Isso, mais segura. umas frases assim, Só que isso não se cita mais na psicologia internacional. Veja, as pessoas usam o exemplo da França. A França, o padrão na França é a guarda alternada. Já faz 23 anos que a guarda alternada é o padrão da França. O que é a guarda alternada? A mesma coisa que a guarda compartilhada, são sinônimos. Claro que o pessoal do direito vai dizer que há uma grande diferença e vai dizer que o que eu estou defendendo aqui é a tal da guarda alternada. E ela faz muito mal. Por quê? Porque nós temos essa tradição dessa psicologia ligada à psicanálise que vai dizer que faz mal. Só que os estudos contemporâneos dizem o contrário. E aí eu trago, isso também é importante para os advogados que comprarem um livro, que têm interesse no livro, eu trago pesquisas dos últimos 30 anos comparando arranjos de custódia em que a criança morava só com o pai ou com a mãe, né? Geralmente a mãe solteira, mãe solo, ou em duas casas. E o desempenho das crianças morando em duas casas é muito superior nos indicadores... Isso já tem pesquisas demonstrando. Há muito tempo. Pesquisas, vamos lá, pesquisas com 140 mil crianças. Não são pesquisas com 200, não são pesquisas com 30. São pesquisas com milhares de... O que eles fazem? Fazem estudos de coorte e comparam. Eu mostro no livro aí estudos longitudinais. Eles estudaram a criança aos 7 anos, aos 11, para ver como foi o desempenho. Na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Noruega, na Dinamarca, na Itália, na Austrália. Enfim, temos vários estudos. Por que esses estudos, né, chegam a essa conclusão? Que essa guarda compartilhada, então com o pai, com a mãe, duas casas diferentes ou alternadas, ela é mais benéfica para as crianças? Isso não se sabe muito bem. Um dos pontos que se estuda é que a ausência do pai, esse é outro de estudos que eu cito aí no primeiro capítulo, a ausência do pai, e é importante dizer isso, é o pai biológico. Curiosamente, a criança que tem um padrasto ou que tem um pai postiço por um tempo, ela não tem o mesmo benefício. E aqui é um ponto talvez para a psicanálise. O Freud dizia que o pai era a lei, o pai dava autoridade, o pai dava o caminho. Eu não sei, talvez talvez o Freud esteja certo por analisar a sociedade, enfim, não que a psicanálise esteja certa, entende? Mas nesse ponto ele parece ter razão e as pesquisas confirmam isso. Crianças que crescem sem pai têm mais a predisposição à gravidez, adolescência, uso de drogas e criminalidade.
E isso é uma constatação. Abandonar a escola. Isso tem muitos estudos, claro que nem todos são muito precisos, assim, é absoluto isso, mas isso aparece em vários países, em várias pesquisas ao longo do tempo, isso vai aparecendo. O que eu vejo muito, né, com amigos, hoje está comum, né? Hoje é incomum os casais que ficam casados, né, unidos pela vida toda, né? Então, assim, hoje os adolescentes, né, a grande maioria deles são filhos de pais separados, isso é o normal, né? O que eu vejo muito nessas casas onde há compartilhamento, né, onde o pai e a mãe ficam em igual período com a criança, é a questão da adaptação. Né, ou seja, as crianças e os adolescentes, eles têm que se adaptar, né, a duas vidas que ficam diferentes. Isso as torna mais fortes. É algo viável? Pode ser, é um bom ponto. Eu acho que uma outra qualidade desse arranjo é o fato de que você tem 2 adultos cuidando da criança. 2 adultos interessados. Alguns estudos dizem, até por uma questão social, socioeconômica das mulheres, de não conseguir manter um controle, porque ela tem que trabalhar e a criança fica solta no mundo. Porque quando você tinha um modelo de família tradicional, do homem trabalhando, a mãe cuidando, a mãe cuidava em casa. Ou os homens cuidavam junto, a vida rural é mais comum que ambos cuidem, não é? Mas... Agora as mulheres têm uma vida profissional. Isso. E aí igual ao do homem. E aí a criança fica com quem? Então, se você tem 2 pessoas cuidando da criança e realmente interessadas, alguns estudos mostram que os padrastos não têm um envolvimento tão profundo. Eles não cuidam da mesma maneira. Então, eu cito isso no primeiro capítulo, né? Seria um genitor desinteressado, porque ele está mais interessado no relacionamento com a mãe da criança do que na criação. Até porque, às vezes, a autoridade dele ela é... Limitada, limitada, né? Claro. Porque você, quando é criança ou quando vai indo para a adolescência, você vai dizer, tu não é meu pai. Mas são coisas tão óbvias, e por que falta ter esse avanço, especialmente no judiciário, esse entendimento que não acontece dos advogados, e aí um pouco tu tocou nessa questão, né, da judicialização, então os advogados gostam da judicialização, por óbvio, mas por que juízes que analisam esses casos ainda têm alguma dificuldade de entender e de praticar a guarda compartilhada de fato? Eu acho que por conta da influência da psicologia, das ideias... Por falta de conhecimento ainda, porque os livros de direito, eles reproduzem essa visão de mundo. Inclusive, eu conversava com um juiz, e tem um amigo promotor, que inclusive prefaciou meu livro, que ele vai dizer isso, a gente não tem... Eu não estudei psicologia. Claro. Né? Então, eu tenho que olhar o que para os livros ou de psicologia jurídica ou os livros de direito. E os livros de direito estão reproduzindo, faz mal, tanto que se criou uma cultura, um senso comum dentro do direito de família de que faz mal. E aí quando tu separa, como tu disseste, que se separou, tu vai procurar um advogado, o teu advogado vai ser contra a tua demanda. Isso. Ele vai te dizer, não, mas tu está fazendo mal para o teu filho. E a mulher também. Deixa com a mãe. Isso, e a mulher também. Às vezes a mulher, ela pensa, não, eu acho interessante, meu filho gosta muito do pai e tal, quero que fique mais ou menos meio a meio. Ela procura um profissional, às vezes não é pelo interesse no litígio, pelo interesse na remuneração, é por achar que está fazendo certo. Vai dizer, não, isso faz mal. Isso faz mal. Isso que tu estás querendo, mulher, homem, faz mal para o teu filho. Então, eles recomendam algo que é o contrário do que as pesquisas científicas mostram. Bom, o que está no teu livro, e é muito baseado em pesquisas científicas, é que não faz mal, longe disso, né? Ao contrário. As crianças estarem com o pai e com a mãe, né, com os dois em igual tempo, certamente traz benefícios. É isso que modernamente a gente conclui. Modernamente, nos últimos 20 e poucos anos. Sim. E não tanto é que recente. Vários países adotaram isso, os Estados Unidos nos anos 90, final dos anos 90, a Suécia, a Dinamarca, a França. A França tem a legislação há 23 anos. Isso resolve um pouco a questão também da pensão alimentícia, que muitas vezes não é interesse também da mulher, né? Porque na medida que a criança fica em igual período com o homem, igual período com a mulher, bom, os custos todos de alimentação, com lazer, enfim, aqueles custos cotidianos, eles são naturalmente divididos entre os dois, né? Eu vou sustentar isso no 5º capítulo, mas há uma grande resistência mesmo para quem defende a dupla residência, o que eu chamei aqui de guarda compartilhada, eles vão dizer que não deve ser bem assim. Aí eu acho que é um interesse mesmo no mercado do litígio. Porque se você não tiver a pensão alimentícia como um produto a oferecer para a pessoa que vai ganhar a disputa, por que ela vai procurar o judiciário? Claro. Eu entendo assim, se as pessoas, e geralmente as pessoas, elas têm relacionamento na mesma classe social.
isso é um mito de que você tem disparidades muito grandes. Não é verdade. Então, as pessoas vão ter uma remuneração mais ou menos parecida. E se a guarda for mesmo compartilhada, o ideal, até porque não faz sentido. Os custos já estão resolvidos. Se tu tens Vai a guarda... dividir o quê? O custo da escola, né? Eventualmente. O transporte também está dividido. Porque se metade do tempo passa com o pai e metade com a mãe, também já está, né? 50% para cada um. Me parece que sim. Eu acho que, a não ser que um dos dois fosse muito intransigente e que você pudesse comprovar que ele é negligente. Sim. Que ele não cuida disso, ele né? não cuida, não provê ele não alimentação, não provê transporte. Não, olha aqui, ó, faz 2 anos que nós temos uma guarda compartilhada. Ele não compra roupa, ele não cuida da curso, sua parte, né? Ele não tem só... Bom, aí você teria que estabelecer alguma coisa. Eu acho que em situações normais, não. Só que isso é uma grande resistência, né? Mas a pensão alimentícia, e um pouco do que eu folhei aqui no teu livro, ainda tem aquela ideia antiga de que os pais são os provedores financeiros. Os homens. Os homens, Isso. né? E não emocional. Sim. Então, assim, cumprida a parte financeira, está cumprido o nosso papel. Exato. Então, exatamente. Esse é um grande ponto, tanto que se tu olhar na contracapa aí, eu desenho o pai como um maço de dinheiro. É verdade, está aqui, ó. Ó, Darlan, vou mostrar aqui. Que é como o sistema vê. Inclusive tem uma... E muitas das mulheres também veem o homem assim, né? Apesar de quererem a igualdade e tal, enfim, no final das contas é um pouco isso, o provedor econômico e financeiro. Tem uma socióloga americana que eu gosto bastante, a Catherine Eden, ela vai dizer o seguinte, que o Estado, com uma mão, ele empurra o homem para fora da relação com o seu filho e com a outra ele bota a mão no seu bolso. Interessante. E não é isso que nós queremos para uma sociedade justa. Se tu tens a guarda compartilhada, tu precisa ter não só a autonomia de cuidar da criança e tomar decisões, mas tu tens que ter a autonomia financeira de tomar decisões. Quando, na guarda compartilhada, as mães são livres para fazer o que elas quiserem com o dinheiro delas. Então, tu tens que ter o mesmo direito. Claro. Por que o juiz vai escolher aquilo que supostamente tu escolheria? Se na guarda compartilhada eu vou escolher a escola, como é que o juiz escolheu a escola? Eu brinco muito com umas advogadas que contrariam minha tese, ela diz, tu vai participar de todas as decisões, menos aquelas econômicas que já foram decididas. E se eu achar que eu tenho que tirar meu filho da escola particular neste ano, porque eu vou reformar o banheiro. Sim, por o benefício dele mesmo. Seja o que for, é autonomia minha. Uma mãe tem essa autonomia, por que o pai não tem? Porque nós vemos os homens como provedores. Deixa eu te contar uma historinha. Eu tenho um amigo que está separado há 7 anos. Há 7 anos ele faz uma guarda compartilhada. A criança fica metade do tempo com cada um. Ele paga a maior parte das contas porque ele ganha bem. Só que a mãe da criança está passando dificuldades financeiras. O que ela fez? Ela viu na filha a possibilidade de fazer saques. Então ela entra na justiça, ela buscou o judiciário. Agora esse meu amigo teve que gastar contratando um advogado. Um valor, advogado não considerável. É barato, é considerável. Não precisava disso tudo, mas ela tem um incentivo do sistema. Exatamente, ela escreve lá na petição inicial. A criança vai ficar metade do tempo comigo, metade do tempo com ele, mas o meu aluguel é tanto. E a juíza deferiu e já estabeleceu um valor de pensão alimentícia. Mas que sentido faz isso? Uma relação que era... E aí eu vou mostrar também... Mas então os homens estão desprotegidos no judiciário? Estão. Tem como resolver isso? Conversando, eu acho, porque por enquanto você não consegue nem falar sobre isso, porque é um tabu. Eu estou fazendo algo que não é comum nesse livro, que é falar, olha, não tem que ter, gente. Vamos acordar. Tem alguns autores de direito de família que falam isso, né? Mas eles... O Valdir Guizardo Filho, que é um doutrinador, tem um livro importante de guarda compartilhada, ele disse isso, não faz sentido ter pensão numa guarda compartilhada. O Rui Portanova, também, que foi desembargador, ele dava decisões contra estabelecimento de pensão, porque ele tem uma decisão famosa dele que ele diz, não, nós não sabemos se a guarda não vai ser compartilhada, e na guarda compartilhada se pressupõe gastos conjuntos. Só que isso não é o padrão, tanto que a juíza, nesse caso, deu. E aí uma família, e aí eu vou mostrar... Eu tenho um amigo que fez antes de fazer o acordo judicial, fez um acordo, né, também entre as partes, né? Relação boa, né, entre o ex-casal, e eles dividiram. A mulher mandou uma planilha no Excel com os gastos, né, do filho e dividiu 50% para cada um. Ele não olhou muito ali, tá bom, já que ela propôs 50%, está sendo ok, acho justo, né, que cada um pague a metade, ela está propondo isso, aceitou a divisão.
Depois de uns meses, ele foi olhar com detalhe a planilha no Excel e aí tinha gasto, por exemplo, com o lazer do filho. Né? Uma projeção de gastos com lazer, metade. Uma projeção de gastos com alimentação, uma projeção de gastos com a empregada doméstica na casa da mãe. Enfim, eles, bom, mas se fica metade do tempo comigo, eu já estou provendo metade do lazer, talvez até em valor maior, metade da alimentação. Eu também contrato uma empregada doméstica, né? Então também já pago a metade. Por que eu tenho que custear esses? Aí entrou em contato com a ex-esposa dele, bom, parece que estava cometendo um crime de retirar essas coisas que já são divididas entre ambos, parecia que ele estava cometendo um crime. Sim, porque é afrontoso. É um pouco da nossa formação. Da nossa cultura. E não é culpa também das mulheres, né? Não. A gente foi formado Não, numa sociedade machista e também, né, e paternalista, e as mulheres também estão nisso e às vezes não percebem. Não, eu tenho um caso de um outro conhecido meu, que a ex-mulher dele ganha muito mais do que ele, a criança fica metade do tempo com cada um e ele paga a pensão para ela. Sim. Não tem sentido. Dizem que quem ganha mais, paga mais, mas ela ganha mais e ele paga para ela. Mas para complementar o caso do outro, meu amigo estava comentando, Sim. Tem estudos, eu mostro no capítulo 5º aí, tem estudos que mostram que a judicialização da pensão alimentícia pode prejudicar os laços da criança com o pai, porque o sujeito pode se sentir incomodado, pode se sentir injustiçado com isso. E ele pode se afastar da criança. Esse meu amigo, por exemplo, a relação que ele tinha com a... Porque ele conhece bem ela, talvez o judiciário não conheça, mas ele sabe que ela buscou o judiciário porque ela está precisando de recursos. Claro. E ela viu na filha e ele sentiu que ela usou a filha para isso. E essa é a revolta dele. A resposta institucional deveria ser, mas vocês já estão resolvidos, você já tem uma guarda compartilhada. É isso. Procure um emprego. E com uma boa relação, nada impede que um ajude o outro, inclusive Poderia. por um tempo, desde que essa relação seja transparente. Né? Ele ajudou e que não por um se tempo. use os filhos para isso. E veja que Para ter uma vantagem financeira. quando ele pôs no processo, quando ele respondeu o processo dizendo que não deveria ter um lar de referência, a juíza insistiu que ele deveria pôr o lar de referência, mesmo que fosse o dele. E aí eu fui escrever, por conta dessa história desse meu amigo, eu reescrevi o 3º capítulo para dizer o seguinte: o judiciário brasileiro provoca litígios. Nós não estamos acostumados a pensar nisso, mas o judiciário brasileiro provoca litígios. Ele cria essas diferenças, ele cria o lar de referência, ele cria a pensão, ele estabelece uma convivência desequilibrada para justificar. E aí tu vai ver num outro capítulo, no 6º capítulo, por exemplo, que tem o problema da mudança de endereço dos filhos, né? Você se separa, vou fazer uma guarda compartilhada, um belo dia a mãe da criança pega e vai morar em São Paulo. Tem muitos pais que sofrem com isso. E aí quando você diz, olha, mas a guarda era compartilhada, não podia mudar. Teríamos que discutir essa mudança, que nem existe na Convenção de Haia. Tem que ser em consenso, né? Tem que ser em consenso. Porque imagina se o pai vai morar em Dubai. Exato. Não? Para sair do país, tu não consegue sair do país, tu tem que ter uma autorização. Tem que ser no mesmo país. Cai Mas igual, nosso país é um continente. Exato. São 5 mil Nosso estado é muito grande também. São 5 mil quilômetros daqui até o Maranhão, mais ou menos. Isso aconteceu contigo, não aconteceu? Aconteceu. A mãe da minha filha mudou de cidade com a minha filha. E tu teve que fazer o quê? Eu tive que me mudar. Para ficar ao lado da tua filha? Hoje eu moro em Pelotas. Mas, mudou toda a tua vida? Totalmente. Faz 7 anos que eu moro lá. E você não tem uma resposta, e aí é um ponto interessante também no 6º capítulo, que a lei diz uma coisa e o judiciário faz outra. A lei diz uma coisa e a doutrina diz outra. Né? Inclusive tem umas interpretações, porque o legislador, e assim, um ponto importante, tanto os legisladores de direita ou de esquerda, eles fizeram boas leis. A lei da guarda compartilhada, a lei da alienação parental, que está sendo atacada hoje no Congresso, há uma possibilidade de revogação. Do quê? Da lei de alienação parental. Por quê? Porque dizem... E aí é um outro ponto. Eu vou terminar da questão da mudança, eu volto na questão da alienação parental. O Congresso aprovou um artigo, o 1634, inciso 5º, que proíbe a mudança sem autorização. Tá. Então é forte esse entendimento do legislador. O judiciário ignora isso. E, geralmente as mães pegam a criança, botam debaixo do braço e levam embora. E aí se usa o argumento de que ela tinha um lar de referência. Ou que ela vivia num relacionamento abusivo. E aí eu respondo a tua pergunta. Hoje nós estamos vivendo um entendimento, as pessoas vão dizer que querem revogar a lei de combate à alienação parental porque ela é mal usada. Isso é falso. As pessoas querem revogar a lei de alienação parental porque ela é bem usada. É o bom uso da lei que elas querem impedir. Claro.
Porque todo o homem nessa concepção contemporânea, que domina uma parte importante da esquerda brasileira, principalmente da extrema esquerda, e uma parte da direita que comprou esse discurso, todo homem é mau. Porque ele é estruturalmente mau. Entende? Ele é um representante do patriarcado. Toda relação heterossexual é uma relação contra a qual nós devemos, ou a respeito da qual nós devemos ter uma desconfiança. Porque provavelmente a mulher era vítima de uma falsa consciência. Ela talvez não gostasse de ti, talvez ela não entendesse que tu era o opressor na relação. E ela, agora que ela se libertou, o Estado tem que proteger essa libertação, te colocando para fora da vida do teu filho. E essa é a concepção que domina hoje a política e quase ninguém fala disso. Isso está no meu primeiro capítulo, é a cultura woke, a cultura identitária, que dominou o direito brasileiro. Existe um negócio chamado Protocolo com Perspectiva de Gênero, que diz que os juízes têm que olhar para o caso e se eles não encontrarem um motivo para favorecer a mulher, eles têm que inventar um motivo para favorecer a mulher, porque estruturalmente tu é o opressor. Então, como é que ele vai oferecer? Ele vai favorecer o opressor. Isso é tão forte, né, que está estabelecido na nossa sociedade, né? Eu brinco, né, com os meus amigos, olha, hoje os homens heterossexuais, eles têm vergonha de dizer que são assim. Sim. Porque parece um crime. Né? Tu gostar de mulheres, enfim, parece que tu é bojo. É o machismo, cai todo um discurso ideológico em cima dos homens que são heterossexuais. E nós não temos aqui uma resistência cultural e intelectual tão forte quanto existe em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo. Claro. Aqui a coisa vai indo, né? Inclusive com apoio de parlamentares de direita, como que a não Damaris percebem, Alves, né? como o Magno Malta. Eu brinco com os amigos, uma piadinha intelectual, que a Damaris Alves é a maior representante da escola de Frankfurt do Brasil. É uma defensora. E o interessante é que se dizem defensores da família. E aí eu escrevi um artigo um tempo atrás na Gazeta do Povo sobre a alienação parental e as mulheres silenciadas. Porque essa visão de mundo que contrasta homens e mulheres, ela é falsa. Ah, mas é violência doméstica. Se olhar os números, as mulheres cometem muitos crimes contra homens. Nos Estados Unidos, em 2021, 1.600 e poucas mulheres foram mortas pelos homens. E 1.000 homens foram mortos pelas mulheres. Então, são números próximos. Aqui no Brasil também são próximos. Só que mas aqui não se fala. Não pode falar, porque isso também contraria. Tu está defendendo o opressor. Claro. Se tu defende isso, né? Nós vamos ser acusados nas redes sociais, 2 machistas Exato, aqui. falando contra as mulheres. Então, eu estou condenado antes de entrar no processo, porque eu sou homem. Então, essa cultura, né, de esvaziamento da paternidade e esvaziamento dos homens, ela mudou, inclusive, o comportamento do judiciário, que agora não é mais uma discussão sobre o que é melhor para a criança, é o melhor para a mulher. Porque você sempre é mal se você discorda dela. Como é que você vai fazer uma guarda compartilhada? Esse é o pensamento? Que depois de revogar a alienação parental, a ideia é revogar a guarda compartilhada. Por quê? Porque se tu tem divergências com a mulher, tu está tentando te impor. Então, tu está tentando oprimi-la. Sim. Porque só existe a linguagem da opressão. Mas eu dizia que eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo sobre as mulheres silenciadas. Muitas mulheres sofrem com isso. Eu conheço muitas avós que não veem seus netos. E que aí elas se dão conta de como é uma justiça contra pais. Porque ela diz, meu filho, e ela sofre muito. Porque ela sofre pelo neto e sofre pelo filho. Claro. Estou vendo meu filho definhando, porque essa dimensão, isso é um ponto importante do meu livro, desse amor paterno, desse carinho que os pais têm. Ande na rua, vai ver um monte de pai nas pracinhas, nas escolas, andando com os filhos, trocando fralda. E parece que isso não existe nessas narrativas. Agora, eu vejo muito aos finais de semana, né? Muitos pais com seus filhos em restaurantes, em shopping centers, nos parques. Mas eu fico pensando, será que é só final de semana? Será que aqueles pais que eu estou vendo ali, que tem essa presença forte aos finais de semana, será que eles não gostariam de estar mais tempo com os seus filhos durante as semanas? E será que eles têm acesso a isso? Em geral, não. Se eles quiserem, será dito que não faz bem. Ou será dito que ele tem que ter uma visita na semana. Esses dias eu atendi um homem que me mandou uma mensagem, eu ajudei ele, enfim. E o advogado dele preparou o advogado dele, ele preparou o seguinte arranjo de convivência. Até os 3 anos, a criança não vai dormir na tua casa. Por quê? Porque, eu disse, mas esse teu advogado é um senhor de idade? Porque geralmente pode ser... Não, é um jovem. Muito estranho. Então esse era o acordo. Talvez para não ter briga com a mulher, então se tu faz aquilo que a mulher quer, dos 3 aos 6, tu vai ter pernoites quinzenais.
e aí depois pode aumentar. Ou seja, ele só vai conviver com o filho mesmo quando o filho tiver 6, 7 anos. Depois de 6 anos. Imagina, perdeu todo o vínculo, Márcio. Porque a gente tem que mudar também um pouco, né? Isso que está posto na sociedade tem que mudar dessa forma, mostrando uma outra visão, né? Mostrando uma outra percepção. E pelo que a Cláudia me falou, tu é um pai cuidadoso, generoso, né? Então é só por isso que tu está sentado aqui, eu também sou. Né? E a gente tem uma nova geração de pais também. Sim. Talvez os nossos pais, o meu não, tá? O meu sempre foi muito interessado, né? Mas a gente tem uma geração, né, que dos nossos pais, que em geral, é ruim sempre falar, né? Em geral, a maioria, mas tinha isso, né? Sempre foram mais provedores, cuidavam, né, da parte financeira da casa e as mães ficavam mais em casa. Isso mudou faz muito tempo, né? Talvez isso tenha mudado já há meia geração. Isso não é mais realidade nos últimos 20 anos. Então, essas percepções têm que mudar. Como é que a gente vai mudar? Com obras como essa, né? Falando de outras coisas. Foi essa a tua intenção? Foi. Eu cito, inclusive, aí algumas pesquisas feitas nos últimos anos que mostram justamente isso, essa mudança cultural que tu estás falando. Tem uma pesquisa, no finalzinho do livro eu cito que os homens passaram, eu não sei se é 3 vezes mais o envolvimento e nos anos 80, quantos deles, eu não tenho meu número agora, as pessoas têm que consultar no livro, mas está ali, quantos diziam trocar fralda? Era tipo 10%, e hoje é 80 e tantos. Claro, essa divisão está muito mais equilibrada. O sujeito troca, e aí um ponto importante, me lembraste de um ponto importante, essa ideia de que faz mal a criança ficar com o pai, ficar com alguém que não seja o cuidador primário, uma ideia da psicologia, ela criou uma cultura que tenta educar os pais e as mães a não deixar o homem participar, mesmo no casamento intacto. Porque a ideia é a criança ficar só com a mãe. Também. Então, você educou mulheres ao longo dos anos para não dividir as tarefas. Claro. Inclusive, e as mulheres às vezes reclamam dos maridos, assim, não deixa que eu sei fazer. Também, isso é um comportamento... Né? Então, assim, bom, eu não sei, mas vou descobrir, vou aprender e vou errar. Qual é o problema disso? Uma parte da crítica que eu trago no livro é uma crítica dos anos 80, produzida por feministas nos anos 80, que diziam, o homem tem que cuidar também. Né? O pensamento feminista anterior ao que nós estamos vivenciando, ele não odiava homens. Ele era mais defensor... Dos direitos das mulheres, né? Por igualdade. De uma visão igualitária. Ele não era pós-moderno. O espaço das mulheres. Sim. Agora não. Agora é restringir o espaço dos homens. Porque ele vem, a origem desse novo feminismo é uma origem negacionista pós-moderna. Né? O antigo feminismo era um feminismo liberal, democrático, de inclusão da mulher, de igualdade. Pelos direitos delas. Isso, numa agenda de uma sociedade igualitária, né? Esse novo feminismo é um feminismo disruptivo da pós-modernidade, que vai dizer que nós temos que estressar todas as relações sociais para expor o capitalismo. Isso. O patriarcado. Porque o patriarcado é parte do capitalismo, né? Ele é um produto, nessa visão de mundo, o patriarcado é um produto do capitalismo. Se tu olhar para o discurso político hoje, parece que nós vivemos no pior dos mundos para todos os grupos. Né? Nunca foi tão ruim ser gay, nunca foi tão ruim ser mulher, o agro nunca foi tão mal, e tu vai juntando tudo isso, é sempre um discurso apocalíptico. E não é, a gente vive a melhor da nossa época, ser da mulher, história agora. É o melhor momento para ser gay, é o melhor momento do agro, só não é melhor do que vai ser daqui a 5, 6 anos ou 10 anos. Márcio Leopoldo Maciel, minha diretora é mulher, tá? Ela está dizendo que o nosso tempo acabou. Não sei se ela está tirando o nosso espaço de fala aqui, né? Mas a Duda Coraz é uma mulher muito moderna, também tem um filho pequeno de 10 anos e desde muito cedo, ela inclusive me disse isso, olha, ela tem a guarda compartilhada, né? Com ex-companheiro dela, que participa, tem um esquema 3x4, se fala muito da jornada aqui, é isso, 3 dias com um, 4 dias com outro. Isso garante que o filho fique sempre, permanentemente com os pais, né? Às vezes é mais difícil de organizar, né, esse dia a dia, mas assim, quando os dois querem, isso se resolve. Eu quero que tu encerre aqui, eu vou te fazer um convite no ar, eu quero que tu seja comentarista do Poder RS. Comentarista com espaço semanal, tu mora em Pelotas, mas tu vai mandar um vídeo para nós toda semana, para a gente começar a mudar um pouco esses conceitos, sabe, Márcio? Gostei muito, né, da tua visão de mundo, tu é um cara muito tranquilo e muito estudioso. Isso é recomendado pela Cláudia Thompson, né? Então tem todas. Se tu topar, vamos combinar depois os detalhes. Eu quero que toda semana tu fale um pouco sobre essas coisas, que a gente precisa dar vozes, né, por um outro tipo de pensamento, senão a gente fica seguindo o que está no mainstream aí, e ninguém tem coragem de enfrentar.
com argumentos, com conhecimento. Eu queria que, para encerrar aqui a nossa conversa, Márcio, falasse um pouco qual a importância que está comprovada em estudos, né? Importância paterna na relação com os filhos, para os filhos. Bom, como eu tinha te dito antes, né? Aliás, muito obrigado pelo convite. Certamente... Já está aceito? Está aceito, Então claro. a gente vê os detalhes depois. Tá. Eu tinha te dito antes que não se sabe exatamente qual é a causa, porque uma parte importante dos estudos hoje estão focados na genética. Mas existe uma correlação muito frequente e em vários países de que crianças sem a presença do pai biológico, que não é a presença de uma figura paterna, de alguém que está ali para fazer a função, é aquele vínculo que tu tem de estabelecer desde pequeno. Essa criança vai ter problemas com a criminalidade, uso de drogas, problemas de depressão, inadequação social, né? Saiu esse documentário, essa série da Netflix que fala disso, né? Mas um pouco do que eu defendo no livro não é só a questão da criança, né? É a questão do homem ter prazer com a sua paternidade, da mulher ter prazer com a sua maternidade, e da criança experimentar essa relação. Tem um ponto que eu acho importante, que é dizer, bom, se o pai não fosse importante para o desenvolvimento infantil, ele seria tirado da vida da criança? Vamos imaginar aqui que a mãe tem uma condição muito melhor do que a do homem, e que é muito comum hoje em dia. Graças a Deus, né? Que bom que ela é assim. Bom, mas pelo pai ter uma condição financeira melhor, morar num apartamento mais acanhado, ter menos condições financeiras, um veículo pior ou não ter veículo, será que a criança deve prescindir da presença desse pai porque ele tem condições financeiras menores? Acredito que não. Claro que não. Né? Porque ela tem que ter essa experiência de poder dizer para as pessoas... A Judith Harris, que é uma psicóloga muito importante, revolucionou a psicologia no final do século passado, ela vai dizer o seguinte, que as crianças aprendem na relação com os pares e não com os pais. E uma parte importante da relação com os pares é ser normal, ter uma família normal. E talvez aí eu responda a tua pergunta, por que é importante? Porque você quer chegar na escola e dizer, ontem eu estava com meu pai, e eu fiz isso com ele. E as outras crianças entendem e respondem, eu também. Eu estava com meu pai e eu fiz isso com ele. Eu vejo minha filha fazendo isso. Ontem eu dei uma blusa para ela e ela falou com a minha mãe sobre isso. E ela disse que as meninas perguntaram para ela e ela disse, meu pai que me deu. Por isso que eu digo, é mais importante o pai comprar o calçado para a criança, ir no shopping, na loja, comprar o calçado do que dar o dinheiro para a mãe comprar. Claro. Porque a criança vai chegar no colégio e vai dizer, este tênis foi o meu pai que escolheu. Aliás, tem uns estudos que falam disso. Ninguém diz, foi o meu pai ou a minha mãe que deu o dinheiro. Não, é o que ele me alcançou, o que ele escolheu para mim. Ele sabe do que eu gosto, ele me conhece, e ele foi lá e comprou. Talvez isso explique a sensação de pertencimento, de normalidade. Márcio Leopoldo Maciel, olha só, trouxe informações aqui muito importantes para nós. Ele é autor do livro Alice no País das Varas de Família, um manual para a paternidade contra a ideologia do afastamento. É um livro não em favor dos homens, tá? É um livro em favor dos homens, das mulheres e especialmente das crianças, dos filhos e das filhas. Márcio, se depender de mim, e agora tu já aceitou, aqui ó, compromisso assumido, tu vai ser nosso comentarista no Poder RS aqui para trazer mais luzes para nós. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Vamos agora a um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o RS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Procurando uma consulta médica gratuita? Venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em várias especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta, as vagas são limitadas. Consultas presenciais gratuitas é no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende sua consulta pelo WhatsApp 5192750377. Anotou? 5192750377.
Eu vou conversar agora aqui no Poder RS com o Dr. Newton Tóquio Kawahara. Ele é um renomado cirurgião brasileiro especializado em cirurgia bariátrica e laparoscopia, graduado em medicina pela Universidade de São Paulo, pela USP, em 1984, obteve doutorado em cirurgia pela mesma instituição em 1998. Atualmente, atua como médico cirurgião no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sendo médico assistente na cirurgia do trauma e professor colaborador na técnica cirúrgica da FM USP, Faculdade de Medicina, da USP. Mas o mais importante que isso é que ele é o novo coordenador do curso de Medicina do campus de Porto Alegre, aqui da nossa UBRA. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes. Prazer estar aqui no teu programa. Eu era criança ainda, tá? Mas lembro aqui do seu rosto, do seu semblante. Agora a gente estava conversando um pouco antes, de começar aqui o Poder RS, que o senhor participou muito dos programas do Gugu, da Hebe. Deve ser essa memória que está aqui comigo, viu, doutor? E eu queria que o senhor falasse e resumisse um pouquinho a sua trajetória profissional. Eu, como você disse, eu formei em 84 e toda a minha formação é em cirurgia geral. Mas eu comecei a fazer a cirurgia laparoscópica minimamente invasiva desde muito cedo, quando entrou no Brasil em 1990. A respeito dessas suas memórias, são provavelmente do programa do SBT do Gugu, que foi provavelmente o primeiro reality show de cirurgia bariátrica. Foi de um paciente do Rio de Janeiro, que o SBT, através do programa do Gugu, pediu para fazer uma cortesia que ele precisava muito. Ele era um paciente super obeso, ele tinha muitas doenças associadas, muitas dificuldades, e a gente acabou fazendo essa cirurgia bariátrica no Hospital São Luís, na época, no Morumbi, e foi feito um segmento durante um ano da recuperação desse paciente. Acompanhando ele. Acompanhando todo o processo de transformação, eu diria, dele, Isso há mais de 20 anos, Pois então, é. Estava recém-iniciando a cirurgia bariátrica no Brasil. O que a gente evoluiu nesse tempo todo? Evoluiu muito, viu, Orestes? Porque hoje, atualmente, 25 anos mais até passados, hoje a gente entende muito melhor a fisiopatologia da doença obesidade e das suas comorbidades, as doenças associadas, tipo a diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, a dislipidemia, e por que a cirurgia é tão efetiva. Isso aí é muito importante frisar, porque hoje nós estamos na era das medicações também, Anti-obesidade, anti-diabetes. Eu acho que isso aí não é uma competição. Hoje, cada vez mais, entendendo toda a fisiopatologia da doença, eu acho que isso veio mais para agregar, a somar. Eu acho que a associação entre a cirurgia e os medicamentos são a nova vertente, o novo norte do tratamento da obesidade e da diabetes tipo 2. Cada caso é um caso, certamente. Com certeza. Essas medicações, que o senhor citaste agora, muito das agulhas, Ozempic e vários outros que a gente poderia citar aqui sem querer fazer propaganda para nenhuma. É uma nova revolução, nesse combate à obesidade? Com certeza é uma nova arma, Isso aí tem um impacto muito grande, Você vê nos Estados Unidos ou mesmo no Oriente Médio, assim, o impacto nas cirurgias acabou diminuindo o número de cirurgias. E eu acho que realmente cada paciente tem que ser avaliado, alguns provavelmente vão ter sucesso com o uso da medicação, alguns não vão ter e alguns vão ter um sucesso temporário. Eu acho que a cirurgia ele já tem, através dos entendimentos fisiológicos que a cirurgia produz e que a medicação está tentando fazer uma similaridade, ela já tem uma ação mais prolongada, Enquanto na medicação, às vezes, além de ser um alto custo, você tem que ter um uso contínuo e se você parar, com certeza o problema todo volta, retorna. Tem aquele efeito rebote, que a gente chama na cirurgia, isso é muito menor agora. Muito menor. Obviamente a cirurgia não é a cura de todos os males, Tem que ter um comprometimento. A cirurgia é apenas uma ferramenta, Se o paciente não mudar o seu comportamento, seus hábitos,
ele vai voltar com problema também. Por que isso acontece? Porque na cirurgia, né, que um jornalista leigo que está falando, mas em princípio se diminui o tamanho do estômago. Sim. Né? Por que os pacientes voltam a ganhar peso depois? O problema maior, hoje nós já passamos da época de pensar na cirurgia como ela restritiva, mecanicamente restritiva, né? E também desabsortiva. Hoje a gente tenta fazer uma cirurgia mais funcional. Então, nesse sentido, você tenta deixar ela menos restritiva para se ter uma noção do que estamos falando em restrição. Nosso estômago, ele tem um volume em repouso em torno de 1000 ml. Uma das cirurgias mais realizadas aqui no Brasil, que era o bypass gástrico, que eu fiz por quase 20 anos, deixava esse estômago muito pequeno, 25 a 50 ml, que é o tamanho de um copinho de café. Sim. Né? E aí fazia um pequeno desvio intestinal. Aí, hoje, uma nova cirurgia que apareceu é a gastrectomia vertical, conhecida como sleeve, que é uma manga, porque ele fica um tubo gástrico. Esse já tem um volume de 200 ml, mas é uma cirurgia que veio de uma outra cirurgia mais complexa, chamada duodenal switch, que na literatura se mostra como a cirurgia mais efetiva. Quando você faz um segmento de 15, 20, 25 anos, é o que tem os melhores resultados. E é a cirurgia que eu preconizo, porque eu fiz algumas alterações para tirar os efeitos colaterais, que ela era muito desabsortiva. Sim, porque um estômago muito pequeno, imagina um copo de café, ele deve trazer consequências, né, muito sérias. Fica muito dificultoso para o paciente se alimentar muitas das vezes e, às vezes, alguma porcentagem dos pacientes, ele se torna obeso por causa da compulsão, né? Hoje eu te diria que a obesidade é uma doença, né? Uma doença multifatorial, vários são os fatores, inclusive o genético, mas o genético é o menor de todos, menos de 10%. O maior fator é o fator comportamental. Então, a obesidade hoje, como uma pandemia, é devido ao estilo de vida atual, né? Então, com esse estilo de vida atual, trouxe consigo alguns distúrbios psicoemocionais, como estresse, ansiedade, depressão, e muitas vezes, para o paciente se reequilibrar, ele busca um fator compensatório, que é a comida, né? E esse é o principal fator que leva à obesidade. Então, quando você faz uma cirurgia, né, e você tira esse fator, entendeu? Muitas vezes, às vezes, esse tipo de paciente migra para um outro fator. Então, no cirurgia muito restritiva, existe, às vezes, uma incidência significativa de alcoolismo, porque o álcool, ele é muito fácil de passar por qualquer restrição, né? É líquido, né? E, como você perguntou, por que ele volta a engordar? Se o paciente, por exemplo, começar a comer só doce, só massas, coisas que são fáceis de passar por uma restrição, mas são altamente calóricas, ele vai voltar a engordar. Sim. Né? Então, hoje, quem está estudando muito, nós que somos mais antigos, estudamos muito desde sempre, a gente sabe que existem outros mecanismos que levam ao combate da obesidade. E esses são os que exatamente estão sendo explorados na feitura, na construção dessas cirurgias mais novas, dito cirurgias ileais, no qual o duodenal switch era talvez a primeira, mas que não se entendia muito bem. Hoje se entende bem os mecanismos envolvidos nesse combate à obesidade. O senhor é um dos pioneiros, né, na laparoscopia, né, que é aquela cirurgia que só faz uns furos, né, no abdômen do paciente, então ela é muito menos invasiva, a recuperação também ela é muito mais rápida, e também com a cirurgia robótica, né, que o senhor já faz há vários anos. A inteligência artificial já chegou nesse tipo de cirurgia bariátrica? Ele está chegando, né? Não está chegando plenamente, mas ele, em breve, com certeza, ele vai ter um impacto muito grande na cirurgia e principalmente na cirurgia robótica. Cirurgia robótica o senhor já faz. O senhor faz mais cirurgia com robôs ou o senhor mesmo manuseando os equipamentos? Eu manuseio, eu faço mais cirurgia laparoscópica, manuseando diretamente, né? Mas a tendência para algumas cirurgias, reoperações, cirurgias mais longas, cirurgias que são em locais mais difíceis de você se posicionar, como a pelve, a transição esôfago-gástrica, são os extremos.
a cirurgia robótica realmente pode fazer uma diferença a favor. O que o senhor vem fazer agora aqui na Ubra, né? Assumindo então como a coordenação do curso de medicina da nossa Ubra em Porto Alegre? Qual é a sua missão dada pelo nosso presidente Carlos Melck? Bom, primeiramente foi uma honra, né, receber o convite do presidente Melck. Nós que estamos honrados, viu, ele receber, e eu acompanhei a reunião, né, sua com ele disse que a honra é toda dele. Mas assim, a honra é minha também. Eu acho que com a experiência que a gente tem, nós queremos ver se trazemos essa experiência somada não só dentro da universidade, do meio acadêmico, mas também do meio do mercado da medicina na saúde, né? Eu acho que a gente hoje não tem mais espaço só para aquela medicina tradicional. Eu acho que o ensino tem que ser híbrido, com muito mais prática, mas não deixar o aluno também sozinho, desamparado. Eu acho que pretendemos fazer aqui uma gestão no ensino médico para trazer os melhores médicos do país no futuro, né, com o objetivo principal do médico, que é cuidar do seu bem, do seu semelhante. Então ele tem que ter uma boa formação técnica, né, mas nunca a gente esquecer por que fizemos medicina. É para cuidar do próximo. Claro. Todos os cuidados éticos, enfim, todos os cuidados necessários para o bom tratamento do paciente. Bom, como coordenador do curso, né, quem são os craques que o senhor vai convocar para o seu time? Bom, vamos tentar montar uma seleção, né? E ainda estamos em conversação. Tá guardando aqui as 7 chaves, né? Isso é segredo aqui, né, de um bom técnico na montagem do seu time. Mas, enfim, é uma honra lhe receber aqui no Poder RS, no nosso Multi-RS, especialmente no nosso curso de medicina em Porto Alegre, né? O senhor vai coordenar todo o curso, certamente vai passar a sua experiência, né, para todos os cursos de medicina da Ubra no Brasil inteiro. Então, obrigado, seja bem-vindo, né, ao nosso time aqui, né, e certamente a gente vai conversar mais vezes. Muito obrigado, Orestes. Foi um prazer participar do teu programa. Obrigado. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.